Ainda em pé, abra sua Bíblia em João capítulo 20. Nós leremos juntos o versículo 29. João, o Evangelho de João, capítulo 20, já no final do Evangelho. Nós leremos um versículo, não é o texto que eu vou expor somente, mas é o texto que eu gostaria que todos gravassem, pois ele é essencial para os nossos dias, toda a Bíblia, né? Mas ele é essencial para entendermos a mensagem desta manhã. João capítulo 20, nós leremos o versículo 29. Todos juntos? Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem forte o final, todos juntos, meus irmãos. Bem-aventurados os que não viram e creram. Pai, peço que o Senhor venha abençoar os nossos corações com a Tua palavra nesta manhã, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Lerei mais alguns versículos desse texto para focar ou para mostrar em que contexto se encontram essas palavras do Senhor Jesus para a nossa meditação na exposição da palavra nessa manhã. Então mantenha a sua Bíblia aberta. Eu lerei agora de 26 a 29, mas mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler alguns versículos do Evangelho de João para entendermos essa passagem completamente e aplicarmos nesse dia tão glorioso para o mundo. A igreja está acostumada a celebrar a ressurreição todos os domingos. Não há um domingo para o crente que ele não celebre a ressurreição de Cristo. Com o povo de Deus, há de se dizer que nós fazemos isso constantemente todos os dias, pela fé, sem dúvida nenhuma. Mas como povo de Deus, desde o Antigo Testamento, temos um dia separado para adorar a Deus, um dia de descanso. E nesse dia, que passa a ser o primeiro dia da semana por causa da ressurreição, nós estamos aqui a ler esse texto e a junto com os irmãos de todo o mundo, da história, no tempo, no passado e no futuro, unidos pela pessoa de Cristo, a fazermos exatamente isso. Leamos o texto de 26 a 29. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. No terceiro século, mais ou menos no ano 250, Justin Martyr explica para o imperador romano o que os cristãos fazem no domingo. E ao escrever isso na sua primeira apologia sobre a fé cristã, porque até então os crentes estavam sendo acusados de serem canibais, porque a gente come o corpo. Os crentes estavam sendo acusados de serem ateus, porque não temos imagens. Os crentes estavam sendo acusados de serem incestuosos, porque os irmãos casavam com as irmãs.
Havia acusações graves por causa da nossa linguagem. É óbvio. Para nós hoje, tudo isso é metafórico. Se eu falar, eu casei com a minha irmã Estela, ninguém aqui na igreja vai achar esquisito. Mas imagina isso no primeiro, no segundo, terceiro século. Justin Martin escreve para o imperador explicando a fé. E ele fala o que nós fazemos desde do livro de Atos, no capítulo 2, até hoje. Olha o que ele diz. No dia chamado domingo, todos os que vivem em cidades ou nas áreas rurais se ajuntam em um lugar. Então, as memórias, que quer dizer a verdade dos fatos, dos apóstolos, ou os escritos dos profetas, são lidos, tanto quanto o tempo permitir. E depois de serem lidos, o presidente, verbalmente, instrui e exorta para a imitação dessas coisas boas àquele povo. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Quero vos propor nesta manhã que felizes são esses os que creem nestas coisas, porque deles é a vida eterna. Deles é a vida eterna. Quero vos propor, meus irmãos, nesses dias, em que depois de séculos nós continuamos a fazer a mesma coisa. Desde o ano em que Justin Martin, desculpa, eu falei 255, é 155, século 2. Desde Justin Martin a descrever essa liturgia, faz com que nós pensemos na realidade das nossas vidas. E mais uma vez, como cristãos, porque Tomé era cristão, Tomé era discípulo, Tomé era apóstolo, é confrontado com a pergunta que deve confrontar os nossos corações. Você vive pelo que você vê? Vives pelo que tu vês? Você pode até dizer, meus queridos, ou minha querida irmã, irmão, mas eu sou uma pessoa de fé, eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu creio na ressurreição, mas quantas vezes no nosso pensamento, no nosso dia a dia, não tomamos essa posição de dúvida, de descrença, muitas vezes passando pela ideia de que se pudermos ver alguma coisa, teremos precaução e não seremos levados por alguma história. O mundo hoje, em geral, mesmo quando o mundo para celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a maioria das pessoas hoje não vai falar da ressurreição. Muita gente vai receber um ovo de chocolate, como se tudo o que aconteceu não fosse verdade. Nós vivemos numa cultura, e eu e você também como cristãos, nós temos que entender isso porque nós somos parte disso. Nós vivemos num tempo de idolatria do sensorial. Eu tenho que ver, eu tenho que sentir, eu tenho que ter certezas. Nós nos tornamos ansiosos porque precisamos de provas. A nossa intuição diz-nos que a realidade se limita àquilo que podemos controlar, ver, medir. No entanto, meus queridos irmãos, essa confiança do ser humano nos seus protocolos e nas coisas que nós mesmos criamos ou naquilo que vemos, é uma confiança cega, pois até mesmo a lógica não mostra que essa fiscalização da fisicalidade é a nossa maior limitação. Ora, até para entrar no avião, você não precisa ver o comandante para saber que você precisa de fé para entrar ali dentro.
Eu estou usando a minha fé? Fé na humanidade? Fé de que as pessoas fizeram o seu trabalho, que ele aprendeu a voar, que as pessoas que vão controlar a torre. Eu tenho fé em um monte de gente, eu não estou vendo o que está acontecendo, mas eu reconheço. No entanto, nós nos enganamos dia após dia, querendo resolver problemas do casamento, problemas da família, problemas do dia a dia, problemas da sociedade, como se Jesus não tivesse ressuscitado. Como se a prova cabal da existência humana não tivesse naquele túmulo vazio, com a pedra removida. Nós esquecemos constantemente que Ele está vivo e tentamos tomar o controle das nossas vidas, por aquilo que a gente vê. Eu me lembro do célebre debate entre o Dr. Gordon Stein e o teólogo Greg Bunsen, que também é um doutor. Stein tentava refutar a Deus usando as leis da lógica. Bunsen, com a precisão que ele tinha do debate, ele refuta o Stein e ele pergunta para ele: Dr. Stein, o senhor falou sobre lei da não contradição? Ele: sim. A lei da não contradição é uma coisa que a sociedade inventou ou é uma lei de pensamento? Aí ele fala: é uma lei de pensamento, senão não teria lógica o nosso debate. Então o senhor acredita na lógica? Acredito na lógica. Ok. As lógicas são leis materiais ou imateriais? O Einstein ficou um tanto confuso. Ele admitiu: ok, a lógica não é material. E aí o Bunsen responde: então por que você continua a insistir que o que existe é apenas material? Se nem a lógica que você usou para defender o que você defendeu é material. Stein vai responder para ele: é óbvio. Como uma lei pode ser imaterial? E mais uma vez o Greg responde: essa é a minha pergunta. Como é que uma lei pode ser material? Meus irmãos, quem vive apenas pelo que ele vê é limitado no seu entendimento da realidade. A maneira como a sociedade quer viver, negando que Deus existe, negando que a verdade dos fatos sobre a pessoa de Jesus é insuficiente para a vida. É insuficiente para definir-nos quem nós somos, é insuficiente para dar nossa moral, é insuficiente para nos tirar até das nossas ansiedades, é insuficiente. Quem vive somente por sensações, por experiências, por aquilo que vê, é uma pessoa intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente miserável. Isso torna as pessoas cegas para a própria estrutura da realidade, que é inerentemente para além daquilo que a gente pode tocar. O pensamento prova tudo o que a Bíblia diz, porque é evidente ao que se vê, porque Deus criou todas as coisas. Seria ilógico nós chegarmos nesse salão aqui nesta manhã e dizer que por acaso esse prédio, porque havia aqui no universo esse material, ele se ajuntou por alguma forma, ou porque é ilógico a estrutura, o design, isso foi criado por alguém. Mas é óbvio que essa não é a única coisa que Deus revela para nós nas Escrituras. Deus no começo começa a revelar que o nosso pecado vai ser resolvido, que Deus vai enviar o seu filho, esse filho vai ser chamado de Deus, esse filho vai morrer e vai ressuscitar. A morte do Senhor Jesus Cristo foi profetizada no Salmo 22, em Isaías 53, há mais de 8.000 profecias sobre a pessoa de Cristo na Bíblia. É matematicamente impossível que ele não seja quem ele era. No entanto, saber dessas coisas não é o suficiente. Reconhecer que Deus existe não é o suficiente, porque além da materialidade é necessário um conhecimento que Deus vai dar para cada um de nós, para que a realidade da ressurreição também faça a sua obra em nossos corações. Por isso eu vos convido a olhar o texto de novo comigo, porque se há uma coisa que João quer mostrar para nós, é que ver
é fundamental, mas não é suficiente. Eu vou explicar para vocês. Ele repete o verbo ver o livro todo no Evangelho de João. Aqui então, na ressurreição, isso vai ficando muito evidente, porque prestem atenção comigo, a maneira como ele vai usar a linguagem do ver, 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 mas vai mostrar ao mesmo tempo que ver não explicava tudo. No primeiro dia da semana, 20, versículo 1, no primeiro dia da semana, Maria Madalena, primeiro exemplo, ela foi ao sepulcro de madrugada, sendo escuro, o que ela viu? Ela viu a pedra revolvida, tá? Então correram, foi ter com Simão e com outro discípulo, a quem Jesus amado, e disse-lhes: tiraram o sepulcro do Senhor e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. O outro discípulo era quem, irmãos? João. Era João. Ele não está falando dele mesmo, ele fala o outro discípulo, está falando dele. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. João era mais jovem que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. João não entrou. Então Simão Pedro seguiu, chegando, entrou no sepulcro, ele também viu. Ele viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado um lugar à parte. Então também entrou outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e olha a diferença do que João está dizendo que aconteceu com ele. Ele viu e creu. E agora ele explica por que Maria viu e não creu. Por que Pedro viu e não creu? Ele vai explicar. Olha o que ele diz no versículo 9. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ele ressuscitar. Que era necessário ele ressuscitar dentre os mortos. Meus irmãos, João está mostrando para nós que ver somente não é suficiente, não foi nem para os discípulos. Há algo no nosso coração que nos diz que aquilo que se vê não é toda a realidade. Até Platão entendia isso quando falava do mito da caverna. Nossos sensos, as nossas experiências podem nos enganar. No entanto, elas também fazem parte da fábrica da realidade para cada um de nós. Não podemos negar a existência daquilo que vemos e sentimos, não podemos negar a existência da matéria, mas essa é a maravilha do cristianismo. O cristianismo não precisa ser completamente afísico, metafísico, lá longe, em qualquer outro lugar. O cristianismo une a realidade espiritual com a física e coloca tudo no mesmo lugar. A morte, a crucificação, o corpo, a testemunha, a pedra vazia. As coisas eram físicas, mas não eram suficientes. Não negamos de forma nenhuma que esse mundo é real, mas também não negamos de forma nenhuma que esse mundo é tudo, porque não é. Não é. João viu e creu por causa das Escrituras. E ele vai mostrar que até Maria Madalena há uma mudança no coração dela, e há uma mudança no coração dos discípulos, que você vai perceber em que é necessário que a própria palavra de Deus explicasse para eles o que estava a acontecer, porque Jesus, de acordo com João, no começo desse livro, é o verbo de Deus, ele é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos. A palavra e a visão para os discípulos foi essencial, mas não suficiente somente a visão. Versículo 11, presta atenção comigo, João continua usando o verbo ver de várias formas. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se para ver dentro do túmulo. Ver.
A sua Bíblia deve estar traduzido olhou, verbo no original, é o mesmo verbo ver. Ela abaixou-se, ela estava chorando, ela inclinou para ver mesmo. Será que está vazio mesmo? E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Quem conhece o Velho Testamento sabe exatamente que Jesus não fala, que João não fala isso aleatoriamente. Você lembra? Na Arca da Aliança, em Êxodo capítulo 35 ou 24, a Arca da Aliança é descrita 2 vezes em Êxodo. A descrição é que a Arca da Aliança tinha um anjo à sua cabeceira e aos seus pés. E a descrição da arca é que eles olhavam para o centro da arca. E olha como João descreve: um à cabeceira e outro aos pés. O que havia no meio? Na arca, o sangue do sacrifício que foi feito pelo povo, o propiciatório. João não está fazendo isso à toa. Ele quer que nós lembremos que Jesus é o sacrifício de Deus pelo povo que crê nele. Mas ver não é suficiente. Aquela visão da arca ainda não lhe trouxe claridade para aquilo que se pensava, e Maria Madalena ainda está confusa. Então ela ouve, eles perguntam para ela: mulheres, por que choras? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela não entendeu. É muito difícil. Eles viram Jesus crucificado e morto, sepultado. Quem de nós falaria a primeira resposta já? Ele não deve estar aqui porque ele está vivo. De forma nenhuma. No entanto, Jesus diz para ela: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela ouvindo, ela ainda fala: supondo ser o jardineiro, João diz: Senhor, se tu tiraste, diz-me onde puseste, eu o levarei. Maria queria tão somente cuidar do corpo de Jesus. Então disse-lhe Jesus: Maria. Imediatamente ela voltou-se e ela reconheceu. E ela disse: Rabone. Veja que João quer deixar claro que Maria reconheceu Jesus pela voz. Não é à toa que ele está dizendo isso, porque o que ele vai dizer é muito importante. Ela tenta ver, ela olha para dentro, ela vê, mas não reconhece, de repente ela ouve a voz e agora, Rabone. Jesus vai dizer para ela no versículo 17: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhe: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Versículo 18: então Maria Madalena, anunciando aos discípulos, disse: vi o Senhor. Veja bem, nada é escrito aqui por acaso, e as coisas são colocadas na ordem de mais importância. O que vem por último é mais importante e dá ênfase para aquilo que aconteceu antes. Ela diz assim: viu o Senhor e contava o que ele lhe dissera, o que dissera estas coisas. A palavra dissera aqui quer dizer explicava. Jesus explicou para ela, porque ele lhe disse, o mesmo verbo, disse-lhe Jesus, ou recomendou-lhe Jesus. Em português a tentativa de recomendar aqui é uma tentativa de explicação. Ela usa a mesma palavra e explica para os discípulos o que ele disse. O que ele disse definia o que ela via. Naquele mesmo dia, no cair da tarde, Jesus fala com os discípulos. Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. E ele mostra então as mãos e os pés. Ele mostra as mãos e o lado. E os discípulos se alegraram, olha o que João diz. Os discípulos se alegraram por verem
o Senhor. E o que Jesus faz? Jesus, então, outra vez, lhes explica. Eles estão alegres porque viram, e Jesus os explica: Pai seja convosco. E ele explica: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele vai falar sobre o perdão de pecados no versículo 23. Isso tudo mostra para nós que sem o Logos, sem a palavra, o fato permanece mudo. Até os discípulos, vendo Cristo vivo, precisavam de explicações bíblicas, do próprio Logos, para que eles entendessem então o que estava a acontecer. E Jesus diz para eles que eles serão testemunhas tanto quanto ele foi enviado pelo Pai. Ora, é aqui que nós entendemos muitas coisas sobre isso. Tomé tem um encontro com os discípulos e diz: eu só acredito se eu mesmo colocar a minha mão. Eu só acredito se eu ver, ou se eu vir. Eu temo, para muitas coisas das nossas vidas, nós tomamos a mesma posição. Talvez você esteja falando: mas eu creio na ressurreição, eu creio no poder de Deus, eu creio em tudo isso, mas quando os problemas sérios aparecem, quando o medo aparece, quando você está trancado porque Roma está, no caso aqui os romanos estão no teu calcanhar, ou com a bota na tua garganta, a sua primeira reação vai ser: olha, eu só acredito em soluções se eu ver, se eu tocar, se eu experimentar. Até cristãos passam por isso. Tomé era um de nós. Tomé era um de nós. No dia a dia é muito fácil nós olharmos para os problemas que temos e falarmos: eu só acredito que Deus vai me ajudar se eu ver alguma coisa. Só acredito que há solução se eu tocar alguma coisa. Eu só acredito que as coisas vão... Eu só acredito na esperança se eu tiver uma ponta de esperança. No entanto, a Bíblia nos explica que Abraão creu contra a própria esperança. Tomé não é o único na história, penso eu que não vai ser o último, que assume uma postura puramente materialista da vida. Essa é uma abordagem de miséria da sabedoria. É a tentativa de controlar a realidade através da experiência sensorial. É o erro do nosso tempo. É o erro da minha geração, da sua, Deus sabe até quando. É o erro de pensarmos que as nossas soluções espirituais, físicas ou emocionais estão nos nossos sensos. Oito dias depois do texto que lemos, Jesus aparece para Tomé. Jesus diz: Paz seja convosco. E depois diz a Tomé especificamente: Tomé, põe o dedo aqui e vê minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, Tomé, seja crente. A resposta de Tomé muda completamente. O confronto de Jesus mostra quem nós somos e quão incoerente nós somos. A resposta
do grande materialista até então, é Deus meu, Senhor meu. Se você for escolher uma frase que transcende a matéria, talvez essa seria uma das maiores. O Deus a que ele clama é o Deus criador de todas as coisas, que não está no tempo, que criou o tempo, que não depende da matéria, mas criou tudo que existe. E imediatamente ele fala, ele usa duas palavras, é óbvio, João escreve no grego, theos e kyrios, mas ele está clamando os grandes nomes de Deus do Velho Testamento, Elohim e Adonai, Deus e Senhor. Não é uma coisa qualquer, ele cai, a sua materialidade se quebra, a sua imbecilidade, a sua estupidez, a tolice do ser humano fica escancarada diante da realidade da ressurreição. As nossas torres de concreto são pó diante do Deus que criou os céus e a terra. Os nossos protocolos humanos são mentira diante de um Deus que fala e mostra a realidade, e a nossa tentativa de colocar o dedo na realidade através do que nós sentimos cai completamente por terra, porque nós não existimos sem Deus. A ressurreição confronta-nos com isso. Alguém pode nos dizer o tempo todo, eu não acredito em nada disso, e todo cristão ao longo da história vai dizer, mas o túmulo está vazio. Eu não acredito em nada disso, mas mais de 500 pessoas viram ele vivo. Eu não acredito em nada disso, mas há 2000 anos todo mundo conta essa verdade factual, e ninguém consegue colocar ou destruir essa verdade, porque ela é a única verdade que existe. Jesus morreu e ressuscitou, o resto é a história da carochinha. Talvez estejamos todos no dia a dia, mesmo como cristãos, tentando agir como Tomé. Nós acreditamos mais nos números da nossa conta bancária do que nas promessas de Deus. Mas isso torna a nossa alma pobre. Talvez você acredite na sua experiência, mas sentir-se bem nem sempre deixa você satisfeito. Pelo contrário, quanto mais o ser humano tem o que ele gosta, a sensação, aquilo que ele quer, e se for somente por isso, ele vai ficando insatisfeito. A única resposta que eu tenho para você hoje é esta: Jesus morreu e ressuscitou. Jesus está vivo. Ele vem para buscar a sua igreja. É por isso que Jesus fala de maneira irônica com Tomé. Ele pergunta, Tomé, a sério, Tomé? Tá, não está no grego aqui, mas você sente a emoção, tá? A sério, Tomé, por que me viste e creste? É isso mesmo que você disse? Tomé sabe que esse tipo de argumento não se sustenta. Tomé sabe. E hoje, Jesus pergunta para cada um de nós através desse testemunho: a sério mesmo? Que você ainda duvida do que Deus faz? A sério mesmo que você precisa de provas concretas? Olha aí na tua frente. Irmãos e irmãs, 2000 anos de história e a ressurreição ainda está aqui. A existência desse livro é prova da ressurreição, porque no versículo 31, o apóstolo João vai nos dizer o seguinte: estes, porém, foram registrados. Ele está falando dos sinais. Olha, versículo 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro.
Esses, porém, os sinais, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E olha o que diz aqui: para que crendo nele, tenhais vida em seu nome. Para que crendo nele, tenhais vida em seu nome. Não é a primeira vez que essa discussão acontece. Não é a primeira vez que nós entendemos que nem os discípulos foram salvos só por ver, a palavra teve que ser explicada. E agora João está dizendo, aquilo que nós vimos, o que nós testemunhamos, foi para que a nossa palavra fosse a edificação daqueles que creriam. Os milagres que Jesus fez, a morte e a ressurreição, são sinais para todos. Lá no começo do livro, os judeus pedem para Jesus, no capítulo 2, eles pedem para Jesus, quando Jesus vai a Jerusalém, no templo, eles falam, me dá um sinal para provar o que o Senhor está dizendo. E Jesus disse, olha, eu vou dar um sinal só, eu vou destruir esse templo e vou reerguer ele em 3 dias. E a palavra de Deus nos diz, João vai escrever o seguinte, no versículo 18 do capítulo 2, ele vai dizer o seguinte, e depois da morte e ressurreição, os discípulos creram no que estava escrito e nas palavras de Jesus. Ver, crer, ouvir, é a mensagem completa. Tomé teve que ser confrontado com a palavra e dizer, é isso mesmo, Tomé? É assim que você vive a tua vida, Tomé? Você só acredita quando vê? Só há soluções para você quando as coisas estão diante de si? Não, Tomé. Tu sabes muito mais do que isso. Tu sabes que Deus é Deus e que Ele é Senhor de todas as coisas, Tomé. É por isso que Jesus disse, bem-aventurados que não viram, mas creram. Bem-aventurados que não viram, mas creram, porque neste livro, nós cremos, por exemplo, que a palavra de Deus diz, no versículo, nós temos várias expressões disso, que nós vimos a glória do Filho de Deus, os discípulos estavam falando deles, e nós cremos. A palavra nos diz que a vinda de Jesus revela quem é o Pai, a quem ninguém viu. Está no capítulo 1. Os judeus me dá-nos sinais para que possamos ver. E Jesus disse, o sinal que eu vou dar é destruir o templo e levantar em 3 dias. Os discípulos viram isso, mas eles só creram depois da morte e ressurreição, porque estava nas Escrituras. A esperança real, ela tem que ser complementada não só por aquilo que vemos, porque tudo isso demonstra que Deus é Deus, o mundo existe por causa de Deus, a ordem do universo existe por causa de Deus. No entanto, isso não é suficiente, a palavra tem que ser nos entregue, e a palavra é essa: Jesus Cristo veio para salvar pecadores, e ao fazer isso ele morreu na cruz, sendo Deus, sendo homem, se entregou para pagar pelos pecados daqueles que creem, e no 3º dia ele ressuscitou. E ele disse que essa mensagem seria pregada em todo o mundo. Ele disse que essa era a mensagem que ele entrega agora aos apóstolos, porque assim como ele foi enviado pelo Pai, ele envia os apóstolos para proclamar a verdade de Deus, e todo aquele que crê será salvo. Essa é a beleza do cristianismo, que não nega o que vemos, mas explica o que nós vemos. Interpreta à luz da Escritura, do Logos de Deus, o que a vida é. E recebemos dele uma promessa de vida abundante, porque ele disse que ele veio para dar vida, e vida em abundância. Eu me lembro do testemunho de Joni Eareckson Tada, uma senhora que por muito tempo, há muitos anos, ficou tetraplégica por um acidente, há décadas já, na verdade. E logo depois do acidente, ela estava numa convenção, como a gente vai ter agora,
com várias igrejas, e um dos oradores convidou os irmãos a se ajoelharem para orar. Intimamente ela olhou para aquela situação, já não podendo mover mais nada no seu corpo, somente ela fala, ela chorou porque não podia mais se ajoelhar. Mas ela cria no testemunho apostólico, e ela crê. E mesmo tetraplégica, ela interpretou a realidade pela mensagem apostólica, e ela escreveu: no céu, serei livre para pular e dançar. Mas a primeira coisa que eu planei fazer com as minhas pernas ressuscitadas é cair de joelhos, grata e glorificada aos pés de Jesus. Esta é a nossa bem-aventurança. Esta é a realidade eterna. É maior do que tudo aquilo que vemos agora. Jesus está vivo. Ele reina. E Ele reina com o povo da ressurreição, porque quem crê nele, ainda que morra, viverá. São palavras dele. Essa é a nossa bem-aventurança. Viver sem a verdade de Deus é miséria para a alma. Crer somente naquilo que podemos controlar é miséria para a alma. Mas crer nas palavras de Jesus é vida, e vida em abundância. Permita-me dizer que os discípulos viram os fatos, mas enquanto Jesus não lhes explicou, eles não entenderam a realidade dos fatos. Hoje, eu quero vos dizer que a única realidade que te sustenta é Jesus ressurreto. O resto é a história da carochinha. E que Deus nos abençoe.